Não foge à regra. Se o governo é de direita, vai ser amigo de bandido e vai perseguir trabalhador. Por mais que no discurso sempre fale que bandido bom é bandido morto, mas na prática o que a gente vê é gente como o Trump soltando bandidos, gente como os bolsonaristas fazendo passeatas para pedir anistia para bandidos, entretanto no poder colocam as polícias para perseguir trabalhadores, como o Trump que expulsando trabalhadores, gente que foi ganhar a vida honestamente nos Estados Unidos, como a gente vê aqui no caso dos brasileiros. Nenhum tinha ficha criminal, apesar de gente como a caçada Carla Zambelli vender por aí que só estava deportando brasileiro criminoso lá, e como aqui no Brasil, onde eles perseguem ambulantes, perseguem você que montou um pequeno negócio no fundo da sua casa e começa a fazer o maior terror, porque não é a esquerda que faz isso não. Quem faz pode ver, é sempre um prefeito de direita e sempre encontra um energúmeno safado na vizinhança que está ali pronto para denunciar aquele vizinho que começou a dar um jeito de se virar para garantir o pão dos filhos. Pois é, direita não presta em lugar nenhum. Portanto, não é surpresa nenhuma que esse tratamento de trabalhador seja dado pelos Estados Unidos sobre a ógide do Trump. Afinal, ele quer transformar e transformou na cabeça de idiotas que os imigrantes são os grandes culpados do fracasso americano e não o fato deles gastarem bilhões e bilhões de reais, 60% do orçamento, para manter campanhas fracassadas militares no mundo inteiro, para escorchar os países e manter todo mundo na miséria. Pois é, a culpa é sempre dos outros, a culpa é sempre do pobre, daquele que trabalha. E você que está dando corda, chamando essas pessoas de criminosos, afinal, quem mandou eles irem lá? Eu gostaria de lembrá-lo que é bem provável que você carregue um sobrenome estrangeiro no seu nome, no seu RG, os seus antepassados não eram indígenas que nasceram aqui, portanto imigraram para cá também, e você se acha descendente de criminosos porque essas pessoas vieram aqui procurar a vida? Pois é, os brasileiros e gente de outras nações que foram para os Estados Unidos seguiram aquele mesmo roteiro do seu antepassado, que você muitas vezes, quando tem um sobrenome europeu, acha que descende de pessoas nobres, mas era gente que estava passando necessidade em suas terras e foram buscar oportunidades em outros lugares e hoje deixou você de semente. Portanto, antes de acusar imigrantes, lave a sua boca, preste atenção na história da sua própria família, porque você está depondo contra a sua própria história. Porque quando você vota nessa direita asquerosa, o que você está fazendo é dando corda para aqueles que mantêm a exploração, para aqueles que, por exemplo, aproveitam do avanço tecnológico todo que nós tivemos nos últimos 100 anos, em vez de universalizar isso para que todos possam trabalhar menos e ter uma vida digna, eles fazem exatamente o contrário. Eles cercam tudo só para meia dúzia ganhar e o resto trabalhar igual cavalo cada vez mais e depois ser descartado como lixo. Porque não duvidem, Trump começou a perseguir os imigrantes, mas quando acabarem os imigrantes, as perseguições vão ser aos próprios pobres deles, porque essa gente sempre vai escolher um inimigo para justificar suas incompetências. O governo americano é o governo mais deficitário do mundo. Desde que eles conseguiram acabar com o lastro ouro lá no passado, e começaram o lastro seu dólar, e eles são o único país do mundo a imprimir essa maquininha, eles não têm o menor cuidado com conta pública. Essa coisa que ficam exigindo do Brasil, que não pode gastar um centavo a mais, eles gastam aos borbotões. Um país que na hora que a gente parar de usar dólar, quebra de não sobrar mais nada, vira terra arrasada, porque são os piores gestores do mundo. Entretanto, essa má gestão deixou muito banqueiro rico, muito empresário de tecnologia, safado e mentiroso rico. Entretanto, o povo está cada vez mais pobre. 50 milhões de americanos não tem sequer onde morar, mora dentro de carro, mora em trailer, está morando na rua e numa situação bem pior que a do brasileiro, porque lá o clima, quando esfria, você não consegue ficar no meio da rua que você morre congelado. Entretanto, tem gente batendo palma sempre para isso, porque é aquela coisa daquele filme Parasita, o mais pobre humilhando o outro que está mais ferrado que ele ainda, para defender o rico que ignora a existência deles e que os transformam em sub-humanos. Portanto, gente,
Pare, põe a mão na consciência antes de defender esses ordinários que não respeitam os nossos patriotas, que tratam aqueles nossos irmãos que foram buscar oportunidade em outro lugar, independente se é bolsonarista, se é de esquerda, se é de direita, que não tenha lado nenhum, mas que é gente digna, que estava tentando trabalhar e ganhar a vida honestamente e que foi escorraçada depois de deixar seu sangue lá. Gente que está sendo perseguida até dentro de escola, com os filhos estudando, tá lá professor ordinário e vagabundo perseguindo e dedando os filhos. Gente que não pode nem ir uma igreja mais, porque se for lá, tem um monte de olheiro pronto para dedar e deportá-los de forma degradante para os seus países, depois de passarem décadas, muitas vezes, dando sangue por aquele país. Portanto, pare de fechar seus olhos. Todos os países que cresceram, cresceram com mão de obra imigrante. O mundo é de todo mundo. Essas fronteiras que essa gente põe é só para poder tomar dinheiro da maioria e deixar a maioria sem nada. Portanto, vamos acordar, gente. Direita no poder fala uma coisa e faz outra. Falam que bandido bom é bandido morto, mas basta ter um bandido amigo deles na mira da polícia, que aí tem que ter um monte de regalias, aí direitos humanos vale para todo mundo. E você, o que pensa a respeito? Surpreso em ver que mais uma mentira dos bolsonaristas, como Nicolas, como Carla Zambelli, de querer justificar brasileiros sendo deportados de forma degradante, porque supostamente eram criminosos, caiu por terra? Pois é, essa gente de patriota não tem nada. A gente tem que chamar eles do nome real que eles têm. Traidores da pátria, gente que está aqui dentro a serviço de interesse estrangeiro. Portanto, abre o olho e pare de eleger essa gente. Se você reclama que paga mais imposto, que o Brasil não avança como podia, é porque você, na hora de votar, em vez de votar em quem apresenta resultado, em quem tem identidade de classe com você, está votando nesses puxa-sacos de interesses do estrangeiro. Depois não reclama que lá ele fica defendendo o interesse dos Estados Unidos em vez de defender o seu interesse, como está acontecendo aqui no estado de São Paulo, Goiás, Minas Gerais, onde eles montaram um grande esquemão para aumentar o ICMS sobre os combustíveis e tem muito trouxa querendo culpar o Lula por conta da farra de impostos que os bolsonaristas estão fazendo. Aliás, o próprio Trump, com essas super taxas que ele está impondo para os outros países, diz que vai impor para o Canadá, vai impor para o México, está prometendo para a China, para o Brasil. Você sabe o que ele vai fazer? Ele vai encarecer o imposto do pobre que está trabalhando para ter o que comer lá, porque é para ele, ou porque os Estados Unidos não produz comida para alimentar o povo inteiro. Vai ter que pegar de fora e adivinha, quem vai pagar mais caro? É o super rico? Não, porque todas essas paranoias são desculpa para aumentar a carga de imposto sobre o mais pobre, para depois dar isenção e mordomia para os super ricos, igual o amiguinho dele, Musk. Portanto, abra o olho, aprenda a ter consciência de classe e entender de que lado você está. E esses caras como Trump, Bolsonaro, Zambelli, Nicolas, não estão nunca do seu lado. Eles estão sempre do lado do capital mais rasteiro, mais desumano, que quer tirar tudo que puder de dentro da sua casa, da sua família, inclusive o seu sobrenome e a sua dignidade. Portanto, abra o olho, fique esperto que essa gente da direita não é confiável.